como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais uma aula da EBD, a aula essa de número 4, que tem por título a marca do abandono do pecado. A marca do abandono do pecado. Vamos refletir um pouquinho a respeito disso. Para início, vamos ler o texto que está em 1 João, capítulo 3, versos de 16 a 22. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Nisso conheceremos que somos a verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Sabendo que se o nosso coração não
se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. O apóstolo João aqui, em seus escritos, em todo o livro, ele nos deixa uns ensinamentos muito grandiosos. O autor diz que o apóstolo João nos conduz por uma linha de raciocínio muito didática, porque na lição anterior, os irmãos perceberam, concluímos que a marca de uma nova conduta é um ato contínuo e que exige o abandono do pecado. Mas é interessante, nós temos que saber definir o que é abandonar. Abandonar é diferente de arrependimento. Assim como o autor aqui fala da lição anterior, que é a gente deixar isso aí, abandonar é justamente isso. Abandonar é sair de um lugar, deixar de estar no local, sair, retirar-se. O exemplo, o cantor abandonou o show no meio, deixar desamparado, sem proteção nem atenção, abandonar os filhos à própria sorte. E são exemplos de abandonar. A diferença para o arrependimento. A palavra arrependimento é de origem grega, metanoia, e significa conversão, tanto espiritual bem como intelectual. Mudança de direção, mente, atitudes, temperamentos, caráter, trabalho, geralmente conotando uma evolução. Então, arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente em determinado assunto específico. Então, quando temos essa experiência com Cristo e somos levados ao arrependimento, para essa mudança de vida. A gente se converte. Então, nós evoluímos para um ser melhor, uma pessoa melhor. Sendo que isso não é o suficiente para a nossa caminhada. Porque na época do apóstolo já havia essa doutrina de que o pecado era algo original, vindo somente da carne, que a carne era má, mas o espírito era bom. Então você poderia viver de maneira a seu bel prazer, assim digamos. E nós sabemos que não é assim. Se há um arrependimento, quando eu entendo que a vida que eu levava antes de Cristo era uma, e agora depois de Cristo é outra, então eu preciso dar uma continuidade a essa evolução que partiu do arrependimento. Ou seja, eu preciso abandonar aquilo que eu achava que era correto, aquilo que eu achava que era melhor para a minha vida. Porque agora eu sou conduzido à luz da palavra. E que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, vai confrontar com o meu eu. Porque a palavra primeiro nos ensina que já não é mais eu, somos nós. Eu devo me preocupar agora com aqueles que estão à minha volta e não ser atendido por eles, mas eu servi-los. Isso como prova de amor que Cristo teve por mim. Então é abandonar mesmo essa vida de pecado. Mas devemos ter consciência da nossa natureza pecaminosa. O autor diz que João sabia que os mestres do gnosticismo ensinavam coisas diferentes e negavam a natureza pecaminosa, afirmando que a alma era boa, como eu falei anteriormente, e apenas o corpo era mau. No entanto, o apóstolo nos ensina que esse ensino é falso, pois aquele que não reconhece seus pecados está enganando a si mesmo. Bem,
Aí nós começamos a pensar, mas o que é pecado? Aí começamos a querer classificar pecados para justificar a minha conduta. Bem, primeiramente, se eu começar a fazer isso, eu estou partindo de um princípio que eu não estou querendo abandonar muitas coisas que eu carrego em minhas costas. Muitas coisas que eu acho que não é tão pecado assim. E isso é um erro tremendo. Porque vivemos agora à luz de Cristo. O Espírito de Deus agora habita em mim. E Ele vai me conduzir, e Ele vai me corrigir. Ele vai, de uma certa forma, apertar meu coração, me trazer aquela angústia quando eu cometo o pecado, quando eu cometo aquilo que eu sei que entristece o Espírito de Deus. Mas muitos de nós, às vezes, não queremos abandonar isso, porque achamos que eu sou assim, eu nasci assim, Deus me fez assim. Nisso você tem razão. Você é assim, Deus te fez assim. Você nasceu assim. Mas agora você trilha no caminho do arrependimento. E tudo isso que você sabe que pode te atrapalhar numa conduta de uma vida espiritual mais elevada e mais próxima de Cristo, você deve abandonar isso. Porque você já percebeu que isso vai te atrapalhar não só no seu relacionamento com Deus, mas com o seu próximo. E a palavra nos ensina que se eu não tenho um relacionamento bom com o meu próximo, que eu vejo, que eu consigo ouvir, consigo, de uma certa forma, admirar, como terei esse relacionamento com Deus? É necessário que eu ande de maneira correta aos olhos do meu próximo, aos olhos das pessoas que estão aqui, porque agora eu me arrependi, eu mudei de caminho, eu tenho uma outra mente, e isso consequentemente muda no meu comportamento, meu jeito de falar, meu jeito de vestir, meu jeito de comportar. Muitas coisas que Deus colocou em você, características, talvez rudes, uma pessoa mais extrovertida, alegre, isso tudo você não vai deixar de ser, mas você vai saber agora dosar essas coisas, você vai saber usar com sabedoria. Nós precisamos entender que, segundo o autor nos diz, o pecado ao qual mesmo João se refere em seu evangelho não é uma prática em especial, mas o que conhecemos por pecado original. Ou seja, a natureza pecaminosa herdada por Adão. Nós precisamos entender isso. Nós somos pecadores por natureza. Por melhor que seja a pessoa, melhor que ela seja, nós já nascemos pecadores. Então, somente uma consciência adequada à nossa realidade nos levará, seguindo a lição, para uma transformação verdadeira. É como um doente que não aceita que está doente. Essa é a primeira característica que nós precisamos ter, independente de quantos anos de convertido eu tenho, de quantos anos de cristão, de vida cristã eu tenho. Porque uma coisa que nós não podemos deixar acontecer é que, ao passar dos anos, nos acostumemos ao que temos, ao que recebemos de Deus. Muitos de nós nos acomodamos, assim como na vida profissional, às vezes, o nível que eu alcancei é o suficiente. E você percebe que com o passar do tempo surgem novas tecnologias, novas técnicas, novas teorias que vão mudando conceitos, vão aprimorando, e você, quando percebe, está para trás. E vem uma outra geração com um conceito novo sobre aquilo que você conhecia, mas agora de uma maneira mais fácil de fazer. E assim é na vida cristã. Nós não devemos nos contentar com o que temos. Precisamos querer mais de Deus. E para isso precisamos abandonar a cada dia o nosso pecado, os nossos pecados. E triste, irmãos, é quando temos aquele pecado caseiro, aquele que já não incomoda mais, aquele que é tão rotineiro, que eu sei que entristece o Espírito de Deus, mas como não prejudica o próximo, eu acho que aquilo ali
pode ser relevado, eu peço perdão aqui, peço perdão acolá, e eu vou seguindo a minha vida. Isso não é abandono de pecado. Abandonar o pecado é você reconhecer o seu erro e ali não torná-lo a fazer. Porque temos a certeza da nossa justificação. E não é nela que devemos nos apoiar. Eu já estou salvo. O autor nos revela o seguinte, seguindo a revista: a confissão é a porta de entrada e marca na vida dos filhos de Deus. Quando confessamos nossos pecados, reconhecemos nossa real condição e fazemos isso diante de Deus, mediados pelo sacrifício de Cristo, que é fiel e justo, como o apóstolo nos ensina. Voltando um pouquinho aqui ao tópico 1, nos relembrando do pecado original, a nossa natureza é má, né, desde o início. Nossa natureza é mais fácil, né, quando a gente percebe fazer as coisas ruins. Eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte: isso pode ser um peso nas nossas costas que nós não devemos nos acostumar. Os irmãos vão poder ver aí uma figura que é muito usada como meme, quando a coisa está toda ruim ao redor e mesmo assim você vê a carinha da criança ali, assim como se não estou nem aí, né? Vocês vão perceber aí a carinha de anjo, e lá a casa incendiada, os bombeiros ali apagando, e como se ela estivesse se divertindo com aquela situação. E às vezes muitos de nós, como crentes, ao invés de nos compadecermos de uma situação que acontece no nosso próximo, às vezes julgamos já: bem feito, ele procurou. Esquecemos que devemos nos colocar no lugar do outro. Devemos pensar como Jesus Cristo. Ter a mente de Cristo, isso é muito importante, isso é um exercício. Ah, irmão Marclay, você não faz assim? De vez em quando a gente se pega fazendo isso. Mas é importante que nós paremos e reflitamos. Será que esse é o comportamento que Cristo teria? Se alegraria com uma desgraça alheia? Mesmo sabendo que a pessoa procurou, ela, né, caminhou para aquilo ali? Não. Devemos ter compaixão. E voltando à lição, sabemos a certeza da nossa justificação, mas não devemos usar isso como bengala. Eu já estou salvo, graças a Deus. Acabou? Não. E a vida de santificação? E essa escalada que eu tenho que alcançar até a minha chamada para a glória? Como é a minha vida de santificação? Como eu vou me aprimorando, como eu vou dando mais espaço ao Espírito de Deus do que a carne na minha vida. Eu vou abandonando os meus desejos, as minhas vontades para poder fazer a vontade de Deus. E nós vivemos hoje um mundo tão imediatista, né? Tanto no eu, que queremos satisfazer a nós primeiro, e vem com todo um discurso bonito. Sabemos que isso é uma verdade, mas ela não deve se colocar acima de tudo. Você lembra que eu falei no início? Arrependimento e abandono de pecado. Não vive mais eu. Cristo vive em mim. Isso tem que ser uma realidade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E devemos ser imitadores de Cristo. E uma coisa interessante que o autor fala aqui sobre a confissão. E eu já falei com meus alunos em outras classes, em outros momentos também, que é uma característica interessante, inclusive, da Igreja Católica, sendo feita de maneira um pouco equivocada, é a pessoa se confessar ali ao padre. Mas ele tem toda a confiança ali de que o padre vai receber aquela informação ali e vai o orientá-lo na condução para que ele não venha errar mais. O ruim é que nós sempre vemos até em filmes, quem talvez vê em novela, essas coisas todas, a pessoa toda semana vai lá e confessa o quê? O mesmo pecado.
Padre, pequei. Né? Aí estava o padre, meu filho, o que você fez? Fiz isso. Então ele dá toda aquela instrução, pronto. A pessoa cumpre aquela instrução que ele deu, pronto, já estou livre. Mas isso não dá condição dele pecar novamente. Mas no entendimento dele, beleza, estou perdoado, é só pecar de novo. Nós devemos nos confessar a Deus. Você faz isso em sua oração? Você confessa o seu pecado? Abre o seu coração diante de Deus? Ou você só faz uma oração como faz em público? Meu Deus, perdoa os meus pecados, que são muitos. Perdoa o meu pecado. Mas Deus quer que você confesse diante dele. Senhor, me perdoe. Eu errei. Eu pequei porque eu tive essa cobiça. Eu tive esse desejo. Devemos fazer isso, porque você reconhece o seu erro. Isso vai fortalecendo o teu espírito e enfraquecendo a sua carne, para que você não venha a repeti-lo. Não aconteça como essa próxima imagem que vocês vão ver. A pessoa está descendo ali o degrau da escada e tem uma casca de banana. Isso me faz refletir na vida da pessoa. Tinha aquele sujeito que era meio distraído, ele não prestava muita atenção nas coisas ao seu redor, e ele sabia que era meio azarado, ele trazia isso em si, e ele andando na rua, ele viu aquela casca de banana, e não achou nada demais e tal, foi andando, pisou na casca de banana, escorregou e caiu. Então, ele já tinha aprendido, poxa, casca de banana não é legal, né? Vai fazer eu sempre escorregar. Mas passou algum tempo depois, está ele caminhando na mesma calçada e lá vem à frente a casca de banana. E já vai ele com a mão na cabeça e bota, ah, meu Deus, já vou eu escorregar na casca de banana de novo. A vida do cristão não é assim. Até escorregamos na nossa caminhada, quando queremos conduzir as coisas da nossa maneira. Às vezes a gente já até imagina que não vai dar certo, mas mesmo assim a gente insiste. Aí leva o tombo, se arrebenta, beleza. Deus nos ajuda a levantar. Você, Senhor, me perdoa, eu não queria fazer isso, eu acabei fazendo. Deus, na pessoa de Jesus, é tão complacente, nos abraça, nos acolhe. Meu filho, se você se arrependeu, você está perdoado. Mas não devemos fazer isso alguns dias depois, ver a mesma casca de banana e depois escorregá-la nela de novo. Isso não é arrependimento, nem muito menos abandono. Devemos ter perfeita consciência de que somos justificados por Cristo. Ele está como advogado ali, justamente diante de Deus, nos justificando. E o que é justificar? Talvez o dicionário possa nos ajudar. O que é justificar? Talvez o irmão deve estar... Estou sendo justificado. O verbo justificar tem dar fundamento a ou explicar. Justificar, o exemplo aqui, justificar uma teoria com deduções rigorosas. Ou provar a inocência de. Seus feitos o justificam. E uma terceira, restituir a inocência original, tornar justo. É isso que Cristo faz por mim e por você, diante do Pai. Porque somos pecadores. Nós não somos justos diante de Deus. Mas através do sacrifício que Cristo fez por nós, nos lavando com seu sangue, nós somos justificados agora. Estamos como que voltando lá no Éden, antes do pecado. Agora restituímos a nossa inocência original, nos tornamos justos, mas espiritualmente. Mas para que o sacrifício de Cristo não seja em vão, não se apoie somente nisso, busque essa justiça, vivendo uma vida justa, reconhecendo seus erros, suas falhas, suas qualidades, aprimorando-as elas para que os nossos defeitos fiquem para trás, sejam apagados. Porque às vezes conduzimos uma história de vida tão bonita,
diante de muitas pessoas e em algumas circunstâncias, em algum trajeto do caminho, nos permitimos escorregar numa casca de banana. E tudo que construímos para trás é perdido em pouco tempo. Para você reconstruir isso é muito difícil. Então, aproveite que você é justificado diante de Deus e viva de maneira justa. Abandone o seu pecado. Relembramos aqui do sacrifício de Cristo na semana passada, com a celebração da Páscoa. Muitos tornam, por causa de todo esse evento comercial, essas coisas todas, algo romantizado. Mas os irmãos vão poder ver no próximo slide, que também é o próximo tópico da aula, considerando o preço do perdão. A imagem de Cristo não é bonita de se ver. O corpo dele, moído por nossos pecados, ensanguentado, sofrendo terrível dor, e mesmo assim sofrendo calado, por mim e por você. Você não gostaria de estar lá. A minha natureza humana também me diz isso. Eu não queria estar lá. Mas Cristo foi por mim e por você. Então valorize isso. Valorize isso, considerando o preço do perdão, que é uma característica maravilhosa de Deus que existe em mim e em você através do Espírito dele. Deus é capaz de perdoar e ele colocou isso em mim e em você. Jesus Cristo é a prova de que o ser humano pode perdoar. Não existe essa. Somente quem perdoa é Deus. Você pode perdoar. Ah, mas perdoar é esquecer. Perdoar é apagar. Nós não conseguimos esquecer e apagar. Mas conseguimos tirar esse peso. A nossa lembrança, aquilo que não ficou apagado, já não é mais aquilo que me angustia, não é algo que mais me faça mal. Embora eu sei que está lá, mas aquilo não me faz mais mal. Isso é perdoar. Porque realmente é muito difícil você esquecer algo que te magoou, uma pessoa. Mas você perdoando essa pessoa, considerando o preço que Jesus pagou para a remissão dos meus pecados, para que eu e você fôssemos perdoados. Isso tem que vir à minha mente. E saber que o perdão que eu liberar para aquela pessoa, primeiramente vem para mim. Esse alívio chega a mim. O autor da revista diz, algo que João deixa claro é que o perdão tem um preço. As cenas da crucificação deveriam estar profundamente marcadas na memória do apóstolo. Eu faço questão de você rever a imagem de novo, por alguns segundos, e reflita. O preço não foi baixo, não foi fácil. Ele esteve presente em todas as etapas no momento da prisão, na casa do sumo sacerdote. O apóstolo João acompanhou todo esse processo. E Jesus esteve firme. Que exemplo maravilhoso para o apóstolo. E ele deixa aqui a lição de que abandonar o pecado, portanto, é reconhecer que o preço do perdão foi alto. Está lá em Hebreus 9,15. Compreendendo que Deus entregou o seu Filho como sacrifício em nosso lugar. Romanos 3,25. E o autor deixa um final aqui maravilhoso para nós. Dessa maneira, meu querido irmão, a vida do cristão não pode andar associada a práticas pecaminosas. Portanto, devemos fugir das heresias que surgem a todo momento, como nos lembra o apóstolo. Interpretar a palavra de Deus à luz da cultura e assim tentar ajeitar suas verdades é desconsiderar uma verdade inexorável. Jesus Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Não tente justificar a sua vida com a palavra. A palavra de Deus que tem que estar na minha vida. Eu não tenho que tentar
acertar as coisas, dizer que, mas tudo bem, né? Mas não é bem assim, tal. A palavra de Deus é uma só. Por isso que ele nos diz, se você, irmão, disse sim, que seja sim. E se disse não, que seja não. Não existe um meio termo. Então seja verdadeiro. Seja um crente que reconheça seus erros, seus pecados e procure abandoná-los. Se não houvesse pecado, como ensinam os falsos mestres da época, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Mas João afirma categoricamente: o preço foi pago mediante o sacrifício. Jesus, porém, pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz. Nele recebemos perdão e justificação e desfrutamos da comunhão com o Senhor. Nossos pecados foram pagos por alto preço. Portanto, o cristão deve buscar uma vida santa, abandonando os prazeres do pecado e vivendo plenamente as bênçãos de Deus. Não viva como essa imagem que você vai ver aí agora, preso às grades do pecado ainda, ou então enredado ainda pela sedução da serpente, tentando justificar a sua vida, que você pode conduzi-la assim. Isso é um pecadinho de nada. Fulano peca mais do que você. Veja lá seu irmão. Olha só, que triste isso, irmão. Não se deixe levar por isso. O pecado nos aprisiona. Nós somos libertos. Nós fomos libertos do pecado. Você não deve deixar que essas coisas do mundo atrapalhem a liberdade da tua alma, de você se expressar como Cristo fez, se aproximar das pessoas, pregar o Evangelho, sempre de cabeça erguida, não tendo do que se vergonhar. E se você for acusado, você ter a consciência limpa de que estão jogando falso testemunho contra você. É muito triste quando vemos declarações de pessoas incrédulas falando mal de pessoas que são crentes, independente da sua religião. São crentes que de alguma forma professam Cristo, levam a imagem, ou deveriam levar a imagem de Cristo, assim como eu e você. Devemos levar a imagem de Cristo. Devemos ter sempre um semblante de brilho, de luz, de amor, de esperança para as pessoas, mesmo com todas as dificuldades que temos. E o autor deixa 3 tópicos para pensar e agir, que eu também gostaria de compartilhar com você, e que você também refletisse a respeito disso. Como você tem analisado a sua vida diária? Os seus pecados têm incomodado você? Você tem buscado no Senhor compreender aquilo que entristece a Deus? Infelizmente, muitos lugares que eu vou, eu converso com alguns crentes de inúmeras religiões. Infelizmente, eu tenho percebido um vocabulário dos irmãos que tem sido muito corriqueira, me incomoda muito, à medida que a pessoa vai conversando e ela se sente mais à vontade, vai soltando palavras de cunho que um cristão não deveria usar. Algumas expressões ali que, infelizmente, começou com um pouco. Pô, irmão, e a gente sabe de onde deriva isso, essa abreviaçãozinha. Mas, infelizmente, tem irmãos que já estão usando não só abreviação, na sua conversa com outros irmãos, tem usado desse tipo de expressão. E isso não incomoda. Deveria incomodar. E muito. Não devemos nos permitir isso. Não devemos. A nossa vida é de santificação. Isso era um vocabulário que eu usava antes de conhecer a Cristo. Até mesmo, às vezes, eu sendo criado. Eu fui criado pela minha mãe desde pequeno na igreja. Mas eu vim me converter só depois de adulto, os meus 20 anos de idade. Na minha adolescência, essas coisas todas, eu também falava palavrão. De cada 6 palavras, 7 às vezes saíam com palavrões e tudo. Minha mãe falava, que isso, que não sei o que e tal. Mas no momento que eu me converti, eu sabia que aquilo ali deveria mudar da minha vida.
Então eu procurava me expressar com as pessoas e vinha à mente às vezes a palavra e eu me segurava e tudo. Hoje já é normal, graças a Deus. Mas é triste hoje ver irmãos que já têm anos na igreja se deixando permitir usar esse tipo de vocabulário. E se o irmão tiver isso, perceber isso, ore pela essa pessoa, ore para que você também não acabe caindo nessas armadilhas. Parece coisas pequenas, mas é assim que começa um desmoronamento. Com uma pequena infiltração, com pequenas gotas, às vezes até numa laje tão forte de uma casa. A água vai lá enferrujando a estrutura dentro da coluna e a gente nem percebe. E quando menos se espera, cede. Não permitamos isso. Abandonemos tudo aquilo que entristece a Deus. Pergunta 2. Quando confrontado com seu pecado, qual tem sido sua atitude? Você confessa ele a Deus e pede perdão ou foge irritado sob a alegação de que ninguém pode te julgar? 3. Considerando o preço do perdão, você tem sido um servo piedoso ou um pecador recorrente? Pecado doméstico. Os irmãos já devem ter ouvido muito nisso. É claro que não existe pecadinho nem pecadão, mas sabemos que existe a concupiscência. Aqueles pecados que só você sabe que você cometeu. Você confessa eles diante de Deus? Porque diante de Deus não tem diferença se você pensou na sua mente ou se você, além de pensar na sua mente, você também efetuou aquilo de maneira prática. Para Deus não importa. Há consequências aqui, no nosso plano terrestre, com certeza. Se você peca somente na sua mente, no seu coração, há uma consequência, você já errou diante de Deus. Mas isso não se estendeu a ponto de prejudicar ao próximo. Agora, quando você deixa que aquilo saia da sua mente, do seu coração, você torna aquilo material, prático, aquilo não só prejudica você, mas também os que estão à volta. Talvez essa seja a diferença de pecado, para mim e para você. Mas diante de Deus, já nasceu lá no meu coração. Eu devo matá-lo lá mesmo. Não permitir que ele saia de lá. Abandonar. A marca do abandono do pecado é uma vida justa diante de todos aqueles que estão ao meu redor. E eu buscando ser cada vez mais parecido com Cristo, com minhas palavras, meus gestos, minhas atitudes. Não adianta, mas aí eu vou ter que me afastar disso, de pessoas. Não, você não tem. Muito pelo contrário, você tem que se aproximá-las dela, porque é isso que Cristo faria. Ele estaria indo de encontro a essas pessoas e conduzi-las de maneira certa, ou mostrar a eles o caminho que deve ser conduzido. E Deus nos deu essa incumbência. Nós não vamos salvar a ninguém, mas devemos mostrar a eles o caminho. E o caminho é Cristo. Que eu e você, irmão, pratiquemos isso a cada dia. Abandonar os nossos pecados. Não permitir que ele esteja aqui, dentro do meu coração. Mas já abandoná-lo, exterminá-lo aqui. Para que não aconteça também dele sair. E toda a minha vida ser destruída por uma questão meramente humana e pessoal. Viva em espírito, viva em verdade. Fique com Deus, um abraço a todos e até a próxima EBD.